Oiê! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo da ArcSteel. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada em casas com estrutura metálica. Bom, este vídeo é um corte de uma live completa sobre o assunto. Eu espero que você goste desse vídeo curto, por isso, já deixa o teu curtir, compartilha com quem você sabe que gosta desse assunto de construção e se inscreve no nosso canal. Se você quiser comentar ao vivo, tá super convidado e convidada a comparecer quinta-feira às 20 horas na nossa live. Até! Casa fresquinha com pátios e em estrutura metálica. Então olha a notícia, gente. Há mais de 93% de probabilidade de que 2023 seja o ano mais quente da história. Aqui a gente trouxe os recordes de temperatura no Mato Grosso do Sul, que eu entendi que é onde está a Jupira, né? Jupira, no Mato Grosso do Sul, que bateu, pelo que eu entendi, no domingo, dia 24, bem no período que eu tava gripada, gente. Nossa, foi sim, bem no domingo que eu tava muda, sem voz. Bateu ali, em algumas cidades, 42,1 graus, 42 em Água Clara, 40 em Bataguaçu. Enfim, aquele calor que dá vontade de arrancar a pele para poder aguentar, né? Baseado nisso, eu pensei se a casa de vocês tem conforto térmico. Quando a gente fala de uma casa fresquinha, é o termo que a gente usa no dia a dia, mas na verdade o termo correto é uma casa com conforto térmico. Para nós do Sul, esse termo conforto térmico faz mais sentido, porque a gente tem esses dias de 28, 30 graus, que eu entendo, não é o 40, né, que você quer arrancar a pele, mas para nós já é bem calor. 30 graus, o 27, que o Raimundo sempre comenta aqui, que está em Fortaleza, para mim é um calorão. Mas a gente também tem na região sul aqueles dias, hoje aqui está 13 graus, por exemplo. Mas a gente tem os dias, onde eu moro, eu tenho dia de geada, gente, do 0 grau, do -1. E então, para nós, o termo casa fresquinha nos assusta por 3 meses do ano, que são os meses de inverno. Por isso que para nós o termo conforto térmico faz mais sentido. É o termo mais correto, então mesmo você que está aí numa região bem quente e quer uma casa fresquinha, use o termo conforto térmico, porque é o mais adequado, tá bom? Para você conseguir pensar em soluções para a tua casa no verão. Então o conforto térmico nas casas urbanas é mais difícil? Conforto térmico nas casas, mais difícil em terrenos urbanos? Vocês viram que eu pensei essa pergunta completamente de ponta cabeça. Mas vocês entenderam, né? Eu estou perguntando o seguinte, uma dúvida que chegou para mim através do Instagram. Se é só uma sensação ou realmente as casas urbanas, é mais difícil você ter conforto térmico? E a resposta é que sim, que casas em centros urbanos é mais difícil alcançar o conforto térmico. Se nas casas em áreas urbanas o conforto térmico é mais difícil, a qual que eu trouxe hoje aqui? Exatamente essa. Porque se a solução é aplicada no desafio, no maior desafio, naquele lugar que tem o menor desafio, você também vai poder aplicar a mesma solução. Por isso que hoje a maioria das casas que eu trouxe como exemplo são casas urbanas. Edna, mas eu tenho um sítio, eu tenho um terreno maior. Eu posso usar essa mesma solução? Pode. Então hoje é aquela live que tem exemplos de casas e conteúdo que serve para a grande maioria das pessoas que vão construir, tá? Não, porque aqui a gente faz vários tipos de assunto de live, né? Eu sei que tem live que eu só trago casarões e também é maneiro. Mas hoje não. Hoje eu trouxe casas um pouco menores com uma aplicação de solução que dá para você usar na tua casa, tá bom? Deixa eu conferir, gente, se o som tá tudo ok. Tá tudo ok, né? Oi, Geraldo. Oi, Elaine. O vlog da Ju falou que lá tá 16 graus. Eu tô melhor sim, graças a Deus que eu tô melhor, gente. Fiquei muito desesperada quando fiquei sem voz. E aí, tem uma questão da gente ficar sem voz, que é a gente esquecer, né? Então, várias vezes eu ia falar e não saía nada. Que ódio. Por que o terreno urbano é mais difícil de você ter conforto térmico na tua casa? Porque, primeiro, que você está numa ilha de calor, né? Você está ali no meio de uma massa de concreto, onde ela recebe o calor do sol e ela acaba soltando esse calor aí noite adentro. Então, não tem aquele frescor da noite, geralmente à noite a cidade é quente também.
tem toda a questão da poluição, dos carros, enfim, tudo isso faz com que você esteja numa ilha de calor e aí a sensação térmica é sim mais quente do que numa casa de sítio. Tem outra questão que faz com que a gente dificulte mais ter uma casa com conforto térmico na cidade, que são as regras e os parâmetros municipais. Talvez você saiba, talvez não, eu já falei aqui em outras lives, mas um terreno urbano, e o terreno urbano ele é identificado por pagar IPTU, um terreno rural paga ITR. Então, às vezes, você comprou um terreno que está afastado da cidade, mas está, por exemplo, em um condomínio de chácaras, né? Lá, o condomínio que os terrenos têm 5, 10 mil metros quadrados, terrenos grandes. Mas, para essa pessoa conseguir lotear nesses lotes menores, que não são sítios nem fazendas, né? É um condomínio de chácaras, ele teve que pedir uma licença, uma autorização na prefeitura. E, às vezes, a prefeitura, muito espertamente, faz com que nesse condomínio, mesmo os seus vizinhos que plantam, eles serem área rural e eles pagarem ITR, nesse condomínio cada um vai pagar o seu IPTU. Automaticamente você vai ter que pedir autorização da prefeitura para você construir. E aí você tem que seguir parâmetros urbanísticos. Parâmetros que dizem qual a área máxima que você pode construir. Então eu tenho aqui no escritório um case onde a cliente comprou um terreno de 3.700 metros quadrados e só pode construir 10% dele em área. Então a gente pode construir uma área máxima de 370 metros quadrados. Veja, tem um terreno de quase 4.000 e eu posso construir nem 400 metros quadrados. Isso é importante você entender quando você tem um terreno urbano. Claro que a dificuldade não está no terreno como o dela, quando a gente fala de conforto térmico. A dificuldade está em terrenos menores, que você tem que ficar afastado da vizinhança. São os parâmetros urbanísticos também que dizem quais os recuos mínimos, eles que dizem qual a altura máxima, e a gente tem que respeitar tudo isso para a gente conseguir o alvará de construção, que é a autorização para você poder construir. Gente, se eu construir num terreno urbano que tem IPTU sem autorização, a prefeitura pode a qualquer momento pedir para você desmanchar. Ou você valida aquilo, regulariza aquilo ou desmanche. E eu já vivi isso com um cliente também que me chamou para regularizar a obra dele e a prefeitura chegou lá no primeiro dia, já que viu que ele estava construindo sem autorização, aplicando multa, gente, 2.000 e pouco por dia. Então, foi brigar para não pagar, coisa nada, tudo, mas teve esse encontro. Então, além de ser uma ilha de calor, as regras, os parâmetros municipais dificultam se ter uma casa com conforto térmico em área urbana. Qual outro motivo? Os vizinhos. Por que meu vizinho dificulta eu ter conforto térmico? Gente, eu morei, olha só, essa história é para ilustrar como que o vizinho pode prejudicar o teu conforto térmico, tá? E eu vivi isso. Eu casei cedo, casei com 18 anos, e sou casada então há muitos anos. Se eu parar um pouquinho para pensar, eu me lembro de quanto tempo que eu sou casada. 19 anos, vai fazer 20 agora que eu sou casada. E durante esses 20 anos quase de casamento, a gente morou em 7 casas diferentes, tá? Essa é a minha 8ª, eu acho, casa. A maioria de aluguel. E lá pela 4ª, 5ª casa, a gente encontrou um sobrado em cima de uma confeitaria. E aí, eu ganhei só uns 8, 10 quilos morando lá. Porque tudo começou, gente, confeitaria holandesa, em Curitiba. Tudo começou eu fazendo meu trabalho final de graduação sentadinha no escritório, sabe? Porque é uma coisa muito solitária o trabalho final de graduação de quem faz arquitetura, sabe? É você sozinha fazendo uma pesquisa sobre um projeto. Eu fiz habitação de interesse social. Aí eu estava lá pesquisandinho, em cima da confeitaria, subia aquele cheirinho de coxinha. Aí, gente, vocês lembram do pica-pau? Que o pica-pau ia voando com o cheiro? Era eu voando. Então, no começo, começou tudo assim. Com a inocência de uma coxinha de mandioca. Eles fazem a massinha com mandioca. A gente era muito boa. Olha, até deu vontade de comer agora. Bom, eu ia lá, então, me vestia bonitinha, ia lá e comprava uma coxinha. Ia embora e tomava café em casa. E maravilhoso. Passou, sei lá, 20 dias, não sei. Aí eu fiquei amiga das meninas, né? Aí eu comecei a nem mais trocar de roupa. Eu só falava pra elas, oi, você pode levar no portão? E elas levavam no meu portão uma coxinha. De repente, gente, era uma coxinha e um café. De repente era uma coxinha, um café e uma bomba.
E aí eu brinco que eu explodi, porque passei a comer isso durante o TFG inteiro, no inverno. E aí o nosso chão da nossa casa, ele era sempre morninho. Então no inverno, pra nós era maravilhoso, porque era quentinho. No verão era insuportável. Sabe quando você tira o chinelo pra pisar um pouco no chão de azulejo, no chão de cerâmica, pra você aliviar um pouco o calor, assim? Eu tenho muito isso, deixa eu pisar um pouquinho nesse chão gelado. Não existia isso nesse nosso apartamento. Porque a gente tirava o chinelo e colocava o pé no chão e estava morno o chão. Porque, principalmente no quarto do Gabriel, que é o meu filho mais velho. Porque o quarto dele ficava bem em cima do lugar dos fornos da confeitaria. Então era muito quente. Às vezes o vizinho pode sim atrapalhar o teu conforto térmico. O meu atrapalhou diretamente. Não que você vai ter uma confeitaria do teu lado. Mas às vezes pode ser uma churrasqueira que o vizinho faça funcionar. Algum tipo de equipamento que ele tenha. Às vezes, eu já tive reclamação disso, de um vizinho estar mais baixo que o outro e ele usar uma telha metálica sem pintura, que refletia muito a luz do sol, criava recha lá dentro, que não deixa de ser falta de conforto, né? Então, às vezes, os vizinhos atrapalham na área urbana. E também a maior dificuldade, e isso para vários aspectos que você tem que atender em áreas urbanas, são os lotes serem menores, né? Aqui a gente tem um exemplo de um lote urbano, estou simulando ele 40 por 8. Quis colocar essa medida porque geralmente as pessoas perguntam para mim. Esse tem sido um lote médio que eu tenho encontrado. Fachadas maiores que 8 metros são mais difíceis da gente encontrar já, tá? Uma fachada de 12 metros já não está fácil de ser encontrada. Menores, menos comum também. E aí no comprimento eles variam mais, né? Geralmente de 36, 40 metros. Esse aqui é um terreno de 320 metros quadrados nesse exemplo. Então, aqui eu estou traçando a linha do recuo lateral, que em alguns terrenos é obrigatório. Na maioria dos terrenos urbanos não é, desde que você não construa janelas para o vizinho. Edna, quero construir janelas para o meu vizinho, afinal de contas o assunto é conforto térmico e eu quero janela para poder ventilar. Então, você tem que estar a 1,5 metro do seu vizinho. Se você construir a menos do que isso, o vizinho pode sim pedir para você fechar a janela. Aqui, essa outra linha, que está na frente do terreno, então não sei se vocês entenderam, não escrevi todas essas informações, mas essas medidas maiores de 40 metros são as medidas laterais do terreno, onde eu tenho vizinhos. Aqui atrás, onde está quase sumindo no slide, é os fundos do terreno. E aqui, onde tem a marca de 8 metros, é a frente, é a rua. Essa última linha rosa aqui, se chama recuo frontal. Quase que todas as prefeituras exigem 5 metros. Elas exigem menos quando o terreno é um pouco menor. Então, tem bairros que a prefeitura permite terrenos menores. Aí ela permite recuos menores também. Se o terreno é menor e o recuo for muito grande, quase que não sobra nada para você construir de área aí, tá bom? Coloquei uma casa no meio desse monte de recuos aí. Porque quero poder abrir janelas, tá? Quando você faz esse tipo de casa, você já identifica o seguinte. Aqui nesse meiotinho aí que eu pintei de laranja, é um meiotinho desfavorecido, né? A luz do sol não chega até ele. Ele não permite que tenha ventilação cruzada, porque ele vai ter parede. Então, se eu estou numa área úmida, é o lugar que vai bolorar. Se eu estou numa área quente, é o lugar que não vai ter ventilação nenhuma. É o ponto crítico do nosso projeto.